Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova, em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós mandamos aqui da Terra Santa, da Terra amada por Deus, uma saudação especial. E hoje, neste domingo que celebramos o 30º domingo do tempo comum, iluminados por um personagem, Bartimeu, que nos vai dar um exemplo de vida, de disponibilidade e, acima de tudo, de querer seguir o Senhor, que muito nos vai maravilhar. Vamos então acompanhar-me passo a passo com Jesus. Jesus passa por Jericó e está a caminho para Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos e grande multidão. Percebendo que Jesus passava, o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este homem que vive na escuridão, mas sente a ânsia de luz, de cura, o Mestre está agora ao alcance de sua voz. Por isto, mesmo que repreendesse para que se calasse, ele não fez caso disso e cada vez gritava mais alto. Vale a pena meditar na cena quando Jesus, parando, mandou chamar Bartimeu. E alguns dizem: tem confiança, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Atirou a capa. Não esqueça de que para chegar até Cristo é preciso sacrifício. Jogar fora tudo o que é excesso e o que não deve mais nos pertencer. Neste processo, é decisiva a fé e a opção para aproximar de Cristo, o Filho de Davi. Mas o Senhor faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Apesar de saber e ver que Bartimeu era cego, Jesus respeita a nossa liberdade. Quando, por fim, o cego expressou o seu desejo de cura, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Quantos passam a vida sentados à beira do caminho, braços cruzados, olhos perdidos no vazio e na escuridão, acomodados, desencorajados, descrentes de Deus, descrentes do mundo, descrentes das pessoas. É seguindo Jesus pelo caminho, como fez Bartimeu, que se cumpriram as palavras de Jesus em sua vida. Vai, a tua fé te salvou. É preciso renovar a todo instante esse encontro pessoal com Jesus e ter uma vida de intimidade a partir da experiência do discípulo. Estamos, irmãos, às portas de Jericó. Aqueles que conhecem a Terra Santa, que fazem tantas vezes este percurso desde Nazaré até Jerusalém, apercebem-se que Jericó é praticamente no final do caminho até chegar a Jerusalém. E também nós hoje estamos aqui quase no final desse caminho. Mas mesmo aqui, Jesus aproveita para ensinar e transmitir alguns valores importantes, acima de tudo, no discipulado daqueles que o querem seguir. Escutemos como o Evangelho de Marcos hoje nos descreve este encontro de Jesus com Bartimeu. Chegaram a Jericó. Quando iam a sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo dizer que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam-no para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais, dizendo: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te que ele chama-te. E ele, atirando fora a capa, deu um salto e veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? Mestre, que eu veja. Respondeu o cego. Jesus disse-lhe ainda: vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Este texto que nós temos hoje diante de nós é um texto de uma profundidade extraordinária. Na realidade, daqui a algumas semanas nós iremos ter o Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa Francisco, e na sua mensagem que eu vos convido a ler, somos também confrontados com este exemplo de Bartimeu como um verdadeiro pobre que grita e que o Senhor ouve. Mas olhemos para este texto e comecemos por perceber alguns dos aspectos que aqui vêm hoje e que este Bartimeu se torna para nós um símbolo de um verdadeiro discípulo.
a semana passada e a outra semana atrás, nós fomos confrontados com a atitude de Pedro, depois com Tiago e João, como aqueles que estão a seguir Jesus e que muitas vezes colocam tantos entraves a esse mesmo seguimento. Enquanto que hoje chegamos aqui à presença deste homem e nós encontramos aqui a verdadeira disponibilidade de um discípulo. Ora, nós vemos então que Jesus entra e sai de Jericó. E vemos que atrás dele, ou melhor dizendo, ali na beira do caminho, se encontra um discípulo cego, que se chama Bartimeu, filho de Alfeu. Estava sentado à beira do caminho e por isso mesmo nos dá a ideia de um homem que estava em necessidade. Era pobre. Não sabemos o que é que ele ouviu falar acerca de Jesus. Não nos é descrito aqui o que é que Jesus fez em Jericó. Mas para que este homem começasse a ter confiança em Jesus, significa que, de certeza, Jesus deveria ter curado alguém ou feito algum prodígio que lhe chamasse a atenção. Então ele começa a gritar. Mas é importante, antes de olharmos para este grito, vermos toda esta descrição que faz deste homem. Primeiro de tudo, era um mendigo. Por isso mesmo, era pobre, não tinha como sobreviver. Na realidade, aqueles que eram cegos eram mesmo até excluídos de dentro da sociedade, porque não conseguiam sustentar-se a si mesmos. Por isso mesmo, ele tinha aqui estas duas, quase que direi, debilidades na sua vida. Por um lado, era um mendigo, era um cego, quer dizer, não conseguia ver o que estava à sua frente. Estava sentado e estava à beira do caminho como aquele que não tem casa onde se apoiar. Então ele começa a gritar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Todos aqueles que estavam à volta dele, que vinham ali entusiasmados à volta de Jesus, quiseram calar a voz daquele homem. Incomodava que aquele homem estivesse a gritar ali à volta de Jesus. Quantas vezes os gritos dos pobres incomodam aqueles que os ouvem. É verdade, porque nós temos de fazer este exame que o próprio Papa Francisco nos convida a fazer, de pensarmos nos gritos dos pobres à nossa volta e que tantas vezes nos incomodam. Incomodam os nossos banquetes sociais, incomodam as nossas celebrações litúrgicas, incomodam a nossa forma estável em que nós vivemos. Mas este homem, porque era um necessitado, porque sentia que em Jesus Cristo era capaz de ter uma verdadeira resposta, não se para, mas continua a gritar: Filho de David, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, como diz o Salmo 37, escuta o grito do pobre e diz: chamai-o. E olhai agora para a reação daquele Bartimeu, daquele pobre, daquele cego, daquele que estava sentado e daquele que estava à beira do caminho. De uma forma bastante enérgica, levanta-se, atira fora a capa, dá um salto e foi ter com Jesus. Olhai a diferença entre este episódio do Evangelho de hoje e aquele que tivemos a semana passada. Recordais-vos com certeza que Tiago e João estavam de pé a caminhar com Jesus e o que é que eles pediram a Jesus? Deixa-nos sentar. Enquanto que aqui hoje nós encontramos um homem que está sentado e qual é a atitude dele? Levantar-se, deixar tudo para trás, todas as pretensões, não quer direita nem esquerda, não quer bens temporais nem nada disso. Muito pelo contrário, deixa de parte a sua capa, o seu manto, que significa a dignidade, a única dignidade que ele tinha, e vai ter com Jesus. E Jesus faz-lhe a mesma pergunta que a semana passada fez a Tiago e João: o que é que tu queres que eu te faça? Qual foi a resposta de Tiago e de João? Dá-me um lugar à tua direita e um lugar à tua esquerda. Enquanto que aqui Bartimeu o que é que nos diz? Que eu veja. Quer dizer que eu seja capaz de olhar o mundo com as cores com que ele tem. Que eu seja capaz de olhar o mundo com a beleza com que tu o criaste. Que eu seja capaz de olhar o mundo com a dignidade verdadeiramente de um filho de Deus. É realmente antitética esta atitude do Bartimeu, do cego Bartimeu, e aquela dos discípulos a semana passada. Um estava sentado e de uma forma enérgica coloca-se em caminho. O outro estavam de pé, já metidos no caminho, mas encontram tantos tropeços que verdadeiramente
lhes dão algumas limitações para serem verdadeiros discípulos. Jesus, depois deste pedido do cego Bartimeu, diz-lhe: ok, vai, a tua fé te salvou. Não encontramos aqui nenhum gesto curativo de Jesus. Podemos dizer que até as palavras nem respondem muito bem àquilo que é o pedido de Bartimeu, mas na realidade o texto continua a dizer: e logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus. É aqui este voltar a ver o mundo com os olhos verdadeiramente de alguém que se deixa transformar pelo essencial. Não se deixa prender com o manto que tinha, mesmo que fosse uma riqueza pequena. Não se deixa vencer pelo estar sentado porque não quer lugar à direita nem à esquerda. Quer simplesmente ser ele mesmo e entrar naquela que é a aventura de seguir Jesus. Aqui Jesus apresenta-se verdadeiramente como aquele que quer incluir e não aquele que exclui. Não aquele que deita de lado aqueles que parecem os pobres, mas aquele que realmente quer anunciar um reino em que todos temos o nosso lugar. É, podemos dizer, uma chefida interessante desta semana do Evangelho. É realmente uma convocatória que o Senhor Jesus nos faz. Se nós estamos no caminho, que continuemos a caminhar. Mas se nós estamos sentados, que deixemos o manto, tudo aquilo que possam ser as nossas seguranças e o sigamos por toda a nossa vida. Daqui da Terra Santa, da terra amada por Deus, eu vos deixo a bênção do Senhor Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site